Mas antes de falar o que ser esse lance de deputado federal, vamos, rapaz, eu tenho uma curiosidade. Eu posso assim? Lógico, vixe, já vamos Hã? mandar bala. É assim, o que que o Polon pensa? Olha só, eu sei que ele não é teólogo, mas ele fala muito sobre isso. Pelo menos os conservadores aí da direita falam muito sobre isso. Aham. Eu queria saber o que que ele pensa. Quem é Deus e como ele se relaciona com Deus? O que você acha, Ó, Gabriel? vai começar bem. Então é Hã? isso aí, Paulão. Fica à vontade, seja bem-vindo aí, viu? Pô, obrigado, Gabriel, obrigado, pastor Ronaldo, obrigado a todos que acompanham, né? E fico muito feliz de estar com vocês. Sou muito grato aos dois. Eu costumo brincar com os mais próximos, porque eu falo que a política é um ambiente muito interessante, porque você pode até fazer alguns amigos, mas você tem o privilégio de escolher seus inimigos. E é muito mais fácil você escolher os inimigos do que você fazer amigos. É um ambiente muito inóspito. No entanto, tem uma outra frase parecida que fala assim: o quão importa quem está ao seu lado na batalha, né? Isso é mais importante que a própria guerra. Verdade. E como nós três aqui dividimos os mesmos valores, mesmas ideias, mesmos ideais, Deus nos colocou na mesma trincheira. É verdade. Então foi uma grata surpresa que a política me deu, porque foi através da política Sim, que a gente se conheci conheceu. você, depois seu pai, e isso foi muito engrandecedor para mim. Então sou muito recíproco, grato, né, pai? Opa! eu agradeço, sou muito grato, tenho uma dívida de gratidão impagável com vocês dois, porque tem algumas conversas que não dá para ter com qualquer pessoa, porque para você falar... Vou tentar usar um exemplo meio bobo. Não tem como eu falar de vinho com quem nunca tomou vinho. Sim. E não tem como eu falar dos propósitos de Deus e como como ele age na nossa vida para quem nunca experimentou isso. E justamente esse é o propósito que me guia, é assim que eu tento caminhar já há bastante tempo. E tenho o conforto de saber que ambos têm esse mesmo propósito. Então, tem algumas coisas que eu consigo falar com vocês e outras até que eu só consigo falar só com vocês. E isso, muitas vezes, quando a gente está no meio de uma tribulação, por você estar no centro, no epicentro do problema, você não consegue enxergar um panorama de uma maneira racional. Então, quando eu converso com vocês, eu tenho a oportunidade de poder não só ter a opinião de vocês, mas vocês me jogam para fora do epicentro do problema. E me lembram de valores que fazem com que o problema se torne ínfimo ou quase inexistente. Então, isso vale mais do que ouro. Então, sou muito grato. E indo para a pergunta, que é ao mesmo tempo simples, de certa forma, mas não é simplória. Ela exige uma resposta bem complexa. Como você falou que pode ter um e dois... Opa, com certeza. Eu vou tentar ser bem sucinto, mas sem deixar faltar nada. O que é Deus para mim, como eu me relaciono com Ele. Né? Olha, para mim, e vai soar clichê, mas o clichê é clichê justamente porque ele funciona. Deus é tudo, mas numa dimensão muito mais complexa. Eu posso, e como eu me relaciono com Ele também, eu consigo encontrar Deus desde de olhar um gramado, toda a sua criação, a presença de Deus está na criação de um modo indistinto. E isso é uma coisa que eu transporto para a vida numa medida que até confunde algumas pessoas. O pessoal costuma perguntar, pô, como é que você suporta aquele pessoal da esquerda no Congresso? Por pior que a pessoa seja, por mais cruel que ela possa ter sido, por mais mal que ela possa ter feito, eu não consigo odiar o indivíduo. Eu posso odiar o pecado nele. Então, por exemplo, eu não consigo ter uma aversão ao ser humano. Eu vejo ali uma criatura de Deus. E vejo que existe a mão de Deus ali, embora algumas pessoas sejam usadas pelo maligno, e fica nítido isso aí. Por essa razão, as pessoas confundem as coisas. Muita gente espera de mim uma postura mais agressiva, mais invasiva em alguns pontos, só que eu procuro ser contundente sem perder a educação que me foi dada. Não pelos meus adversários
que são colocados à minha frente, mas pela formação que eu tive. Porque, como a gente já conversou em outras ocasiões, a própria ira pode ser justa em determinado momento, mas desumanizar as outras pessoas é algo muito perigoso. Se você pega os regimes de exceção, como o fascismo, o nazismo e outras ditaduras pelo mundo, a estratégia sempre foi desumanizar o adversário. Infelizmente, hoje na política você vê alguns líderes da esquerda desumanizando os bolsonaristas. Nós temos que extirpar isso aí, extinguir. Isso é muito perigoso, isso gera uma violência quase que incontrolável. Então, quando eu falo para você que Deus é tudo, e eu vejo Ele em toda a criação, se eu fizer diferente disso, eu vou estar sendo hipócrita. Se eu odiar uma pessoa por conta das condutas dela, eu posso odiar a conduta, mas se eu direcionar esse sentimento ruim para o indivíduo que foi criado por Deus, eu vou estar sendo mentiroso no que eu estou falando. Então, na minha compreensão de Deus, dentro da minha limitação, como escreveu Platão, né, Deus é a causa de todas as causas, a causa não causada, né? O que começou tudo e para onde vai tudo, né? O alfa e o ômega. Mas muito mais do que isso, a razão do ser humano existir é a vocação para voltar para Deus. Então, por isso São Tomás São Tomás de Aquino ele diz que o ser humano tem dentro de si a capacidade de Deus, a capacidade de pretender, de querer estar com Deus, o desejo de Deus. Isso é muito interessante, porque é um desejo, Gabriel, que é insaciável. E aí, o que acontece na sociedade moderna? Nós transmitimos, como nós não temos a compreensão do que é o desejo de Deus, a gente transmite esse desejo para coisas materiais. Então você vai reparar que isso é muito comum, que, por exemplo, o sujeito quer um celular, um relógio, um carro, e quer com toda a força do seu coração, e vive aquilo, e acorda pensando naquilo, e dorme pensando naquilo, e trabalha, tal, até que o dia que ele compra. E não passa muitos dias, aquilo perde o sentido, e já não é tanto aquilo, você fala, pô, mas nem é tudo isso e tal. É igual aquele carro, aquela bicicleta, que quando você compra, você não deixa seus amigos andarem, depois você já não se incomoda mais, sabe? Porque é feita essa transferência. Naquele momento da compra, você até sente preencher esse vazio. Mas quando passa, você continua com aquela sensação. Porque, na verdade, o seu desejo não é do objeto material. É o desejo de buscar a Deus que você não conseguiu entender ainda. E quando você entende que essa força interior, que esse desejo que te move é, na verdade, o desejo de encontrar Deus, a sua vida flui de uma maneira melhor. E aí cada ato da sua existência, sem qualquer exceção, passam a ser em honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Você, quando deseja a sua esposa, você deseja Deus nela. Quando você deseja o bem dos seus filhos, a prosperidade dos seus filhos, o cuidado com seus filhos, você sabe que é Deus que você deseja, na verdade. Quando você deseja até um bem material, e eu não estou falando em absoluto de teologia da prosperidade, não tem nada a ver com isso, mas você faz do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, um ato de louvor a Deus. Então você busca esse caminho de encontro ao Criador no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu sou advogado, sou empresário e sou político. É encontrar na minha atividade o servir a Deus naquilo lá. Nós temos algumas referências de pessoas que tinham que fazer serviço braçal, por exemplo, cuidar da cozinha, e conseguiram alcançar um alto nível de intimidade com Deus, porque viam naquilo, por exemplo, tem que lavar essa louça, estou lavando para Jesus, olha que delícia, esse almoço que eu estou fazendo para Jesus, porque é no meu irmão que Jesus está, entendeu? E quando você consegue sentir isso aí na sua existência, Deus é efetivamente tudo, e Ele está efetivamente em tudo, todo lugar e o tempo todo. E o maior exercício que eu faço, por exemplo, de proximidade, é tentar manter a consciência de que isso é real o tempo todo. É evidente, às vezes a gente acaba perdendo o foco e precisa ser lembrado pelos amigos o que realmente importa. Mas para fechar esse capítulo, eu falei que ia ser um pouco distante, porque é muito importante para mim.
Uma das coisas que a gente consegue compreender o quão importante é e o quão as pessoas não conseguem compreender, algumas pessoas, não estou dizendo todo mundo, evidentemente, não sou melhor do que ninguém, é aquele fato, naquela frase, só a graça me basta. E quando você conversa com as pessoas, você escuta essa frase num contexto de renúncia. Como se, não quero nada, eu sou tão pequeno, tão humilde, só a graça aqui, o que sobrou a graça, tá bom, então não preciso de fazenda, não preciso de carro, só a graça, aquele pouquinho, mas não existe nada mais ambicioso e nada mais grandioso do que a graça. Então, quando eu falo só a graça me basta, eu estou dizendo o seguinte, não há dinheiro impresso no mundo capaz de tirar de mim a graça, porque ela é muito maior que isso. Ela é suficiente. Exatamente, ela é bastante. Ela é suficiente, bastante no sentido de suficiente. Então, quando eu digo que só a graça me basta, é como se eu chegasse num lugar que tem um amontoado de joias e tem um diamante do tamanho de uma bola de basquete. Eu falo, não, eu quero só isso aqui, só no sentido de exclusivamente aquilo. Sim. E não, tipo, sobrou, tá bom. Tá bom, entendi. Porque a graça é o que há de maior e mais forte de todas as coisas. Porque se hoje nós andamos, caminhamos, respiramos e nos é permitido estar aqui conversando, é fruto da graça de Deus. Se eu te conheci, é obra dessa mesma graça que eu creio. Então, mais ou menos, resumidamente, é assim que eu percebo Deus na minha vida e é assim que eu compreendo Deus